Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Presbítero Cláudio. Neste vídeo eu vou trazer alguns princípios, algumas regras para os irmãos aplicarem para a interpretação bíblica. Muitas pessoas têm algumas dificuldades quando se trata de determinadas passagens da Bíblia para poder interpretar. Então, este vídeo ele vai ter essa finalidade de poder auxiliar os irmãos, ou quem quer que seja, para poder interpretar a Bíblia de forma segura e com base, né, uma base sólida para poder alçar voos mais altos, né? Então, nesse sentido, o tema dessa aula é informações básicas para um melhor entendimento do texto bíblico. Essa é a segunda aula introdutória. Eu não sei se vai ficar em um vídeo apenas, mas se não ficar, os irmãos possam olhar cada vídeo com atenção e com calma. Então vamos à primeira abordagem. Alguns conceitos chaves a respeito da interpretação bíblica. Conceitos são palavras-chave relacionadas a essa interpretação. Então nós temos hermenêutica e exegese. A hermenêutica é a arte de interpretar textos bíblicos, jurídicos, literários, enfim, a partir de determinadas regras de interpretação. Então a hermenêutica ela vai trazer princípios para serem aplicados e nos orientar na interpretação de determinados textos. No nosso caso, o que nos interessa é a Bíblia, mas a hermenêutica ela pode ser aplicada a qualquer tipo de texto, principalmente os textos mais antigos. A exegese é a interpretação desses textos seguindo princípios hermenêuticos. Nesse caso, a exegese ela é aplicação. Então, quando nós temos um livro comentando determinada passagem, ele já está aplicando os princípios da hermenêutica. E o que eu pretendo trazer para vocês são alguns passos hermenêuticos para uma abordagem segura do texto bíblico. É verdade que temos que levar em consideração, né, a oração, né, a busca na palavra para poder interpretá-la. Temos que ter a dependência do Espírito Santo para isso, porque a Bíblia não é um livro apenas humano, é um livro em que há um trabalho mútuo de Deus juntamente com os homens, né, os escritores bíblicos que escreveram inspirados pelo Espírito. Então é necessário levar em conta essa relação entre Deus e os homens para poder entender melhor. A parte em que nós temos que buscar, certamente vocês vão fazer com oração, com jejum, com empenho, com dedicação. E a parte humana, então nós temos que levar isso em consideração. Então vamos avançar um pouquinho mais. Bem, o primeiro passo hermenêutico diz respeito à postura do crente diante de Deus e de sua palavra. Bem, essa questão envolve principalmente a questão da humildade. Então, se eu for fazer uma pergunta, né, o que eu posso fazer para ter um melhor entendimento bíblico? É muito simples, eu tenho que ter uma postura de humildade diante de Deus, com dependência, né, para que Ele venha a instruir acerca da palavra. Existe uma passagem em Atos que vai dizer que Deus abriu o entendimento de Lídia para compreender tudo aquilo que Paulo falava. Isso é profundo quando nós levamos em consideração a palavra de Deus. Deus revela, né? Deus se revela na palavra e revela a sua vontade aos homens. Então, se eu buscar com humildade, com certeza eu vou receber de Deus a interpretação. E outra coisa, a passagem de Tiago,
capítulo 1, versículo 5, vai dizer que aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus, né? E ele não nega sabedoria a ninguém, é uma oração respondida. Então, à medida que eu vou buscando, vamos tendo, eu vou tendo mais humildade, mais capacidade para poder ler a palavra dele. Uma outra coisa relacionada à interpretação é que, como eu já falei, há um conhecimento mínimo, sim, das regras de interpretação. O Espírito Santo nos foi dado, conforme João 14 vai nos dizer, para nos fazer lembrar de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Mas como é que ele vai lembrar se você não procura ler a palavra? Não procura orar, não procura desenvolver os talentos que Deus deu, desenvolver os dons que Deus deu. Então, precisamos ter essa postura humilde, como falei. Provérbios 15 vai dizer o seguinte, que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Então, Deus honra todo aquele que o busca humildemente. Mas também, como eu já falei, a Bíblia é uma construção em que há relação, uma interação entre Deus e o homem. Então, precisa haver também um empenho da minha parte, né? O Espírito Santo se revela e revela quando eu busco. Então, tem a parte que eu tenho que buscar, tem a parte que eu tenho que depender dele, mas também tem a parte que eu tenho que buscar. João 10 vai falar, João 5,39, eu coloquei a referência aqui, mas não é essa a referência não, é João 5,39, que vai dizer que devemos examinar a Escritura. Examinar é olhar atentamente para cada palavra que está contida nela, porque segundo o próprio Cristo, examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam dele. Então, a Bíblia toda, como um todo, vai narrar a história da salvação e vai narrar a respeito do protagonista dessa salvação, que é o próprio Senhor Jesus. Então, eu preciso examinar as Escrituras com cuidado e João 14, como já citei, o Espírito Santo foi dado, mas eu preciso ter a parte em que eu me empenho para poder ter de Deus a revelação do texto bíblico.